Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero falar sobre estados paralelos e como eles surgem. E eu critico muito aqui no canal essa questão do estado, como que ele manipula o nosso dinheiro, né? Como ele acaba roubando da nossa energia monetária, do nosso tempo de vida e do nosso trabalho. E queria falar um pouco sobre as consequências que isso traz, né? Porque eu vi inclusive uma matéria aí no Globo, vocês podem até pesquisar, e o título da matéria é Território do Crime. Brasil tem 26% da população vivendo sobre as regras de facções, maior índice da América Latina. De acordo com o estudo, pelo menos 50,6 milhões de pessoas vivem sobre as regras dessas facções criminosas, né? Então, qual que é o ponto? Qual que é o problema disso? Pensa, cara, 50 milhões de pessoas, 26% da população. É justamente onde o Estado começa a falhar e não alcançar de forma objetiva o tato, o contato direto com as pessoas, que é para isso que ele serve, né, no final das contas. Então, a gente tem um poder que controla tudo muito distante da prática, da vida das pessoas na prática. E aí, o que acontece? Você abre um espaço para uma demanda. Como assim? Por exemplo, você tem um problema que precisa ser resolvido. Aí você vai levar para a justiça estatal e esse problema fica lá, demora não sei quantos anos, 5, 10 anos para resolver. Aí é alguém que te deu um calote e o dinheiro, você precisa do dinheiro para fazer alguma coisa, aí você não tem o dinheiro, aí daqui 10 anos já não dá mais para você montar o negócio que você tinha para montar na sua cabeça. Enfim, não importa o tipo de problema, você não tem uma resposta com tempo hábil para dar uma solução para aquilo. E às vezes o seu problema não é importante o suficiente. Um exemplo que aconteceu comigo. Um babaca lá, um vizinho, na época que eu morava ainda com meus pais, tava tendo uma treta de vizinho lá e tal, um bate-boca, o cara deu um chute, me deu um chute, que pegou no meu óculos assim, quebrou meu óculos, e aí ficou vermelho aqui, o rosto e tal. Tipo assim, não pegou o chute, mas foi uma agressão e que me gerou, inclusive, um dano material. E aí, tipo, né, chama a polícia, aquele negócio todo e tal. E na época, a minha cabeça, não, esse cara vai se ferrar. Porque, tipo assim, você não pode fazer isso com as pessoas, né? Tipo assim, acreditando realmente que alguma justiça seria feita, no mínimo do mínimo, o cara me pagando o dano material e um dano moral. Mas porra nenhuma. Na real, o que aconteceu, eu levei, né, a sorte foi que a polícia ainda estava na minha casa e ele já estava indo embora para algum lugar, sei lá para onde que ele ia. Ele estava até com uma malinha assim. E a polícia pegou ele no corredor lá do prédio. E aí a gente foi para a delegacia fazer BO, essas paradas todas. E, e aí, enfim, no que deu isso? Em nada. Não deu em nada. O cara já tinha passagem por agressão contra a mulher, alguma coisa do tipo assim, mas nunca deu em nada. Eu nunca senti nem cheiro desse dinheiro, não teve nenhuma uma daquelas reuniãozinhas lá de conciliação, não teve nada, ficou por isso mesmo. Ah, por quê? Porque a justiça já está abarrotada de coisa, de conflito, que é muito mais importante do que esse caso. Mas, tipo, pra mim não era. Pra mim era o meu caso é o mais importante, porque aconteceu comigo ali e eu me senti, no fim das contas, injustiçado pelo aquilo ali que aconteceu. Mas ficou por isso mesmo, assim como, né, eu já comentei aqui no canal também, roubo de celular, de assalto e tudo mais. E parece que quando uma pessoa não morre, não tem o, o grau de importância para ser solucionado. Ou seja, não tem a mínima prevenção
para evitar esse tipo de coisa. Então, se eu falar, velho, não deu em nada, vou lá me vingar do cara, pegar esse cara e espancar esse cara na porrada. Aí, tipo assim, aí ia causar alguma coisa, mas mesmo assim também era capaz de ficar prolongando essa parada aí. Mas enfim, qual que é o ponto aqui? Porque eu contei essa história. Que algumas coisas pequenas deveriam ser resolvidas é, num, num, num círculo menor, né? Num tamanho menor, onde esses pequenos problemas, esses pequenos conflitos pudessem ser solucionados de forma mais prática e rápida, sem passar por longas burocracias, chegar muito longe para tentar se resolver, porque vai se perder no meio do caminho, e é isso que acontece. Então, tipo assim, o que seria ideal é que cada coisa fosse resolvida ali no âmbito mais curto. Então, se você tem um problema dentro da sua casa, você resolve ali dentro da sua casa, com a sua família, e assim vai expandindo, né? Bairro, região, cidade, né? Município, e enfim, até chegar em escala global, digamos assim. E qual que é o problema desses vácuos de justiça? É que as pessoas começam a procurar um meio para solucionar esses problemas e é uma coisa meio que natural, sabe? Não dá para condenar as pessoas que procuram uma forma de efetivamente resolver alguma coisa que precisa ser resolvido. E aí a gente tem, por exemplo, esses casos, principalmente criminais, de relação, de um surgimento por exemplo, um tribunal do crime. O tribunal do crime é um bom exemplo de justiça para quando falta um controle, não necessariamente um controle, mas um lugar neutro onde possa ser um conciliador de problemas, onde você evita aquela lei do olho por olho, dente por dente, que acaba desencadeando numa problematização, num número de crimes infinitos, porque vai ser a vingança da vingança da vingança da vingança da vingança e que nunca termina em lugar nenhum, né? Cria-se uma cadeia e uma rede de ódio que até os próprios criminosos entenderam isso e criaram um tribunal que já poda essa rede de vingança, né? Para isso não escalar a ponto de perder o controle completo e virar uma caça ou uma anarquia completa. Então, tipo assim, quando eu falo mal de Estado e instituição estatal, não significa que eu sou contra instituições, né? Por exemplo, sei lá, a própria polícia mesmo. Não é que eu sou contra, tipo assim, eu acho que tem que ter. Só que o problema é mais profundo, é mais na raiz. É de onde que começa o poder. Então a polícia, ela tá submissa a um Estado que é completamente centralizado e corruptível. Esse que é o problema, não existe a descentralização. Aí você fala, mas tem o poder legislativo, tem o poder... como é que chama o poder que faz lá? Fugiu aqui. Enfim, tem os 3 poderes no país e que ajudam isso, mas é tudo uma farinha do mesmo saco, tá ligado? Não é uma coisa descentralizada. É uma rede, só que é uma rede dentro de um lugar só. É uma rede que tem os mesmos interesses. E por mais que existam divergências políticas, no fim das contas eles estão ali numa casta, recebendo, sendo muito bem pagos para comandar e ter poder sobre o país. E que mesmo com divergências políticas, não acontece um avanço
ou efetividade nos compromissos e serviços que o Estado deveria prestar para nós, que somos os mais importantes. A gente, enquanto população, trabalhadores, pessoas comuns, somos muito mais importantes do que a estrutura estatal. A estrutura estatal existe para nos servir. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas têm mentalidade de que elas devem servir ao político. E isso é completamente bizarro e aleatório. Aí as pessoas veem o político e ficam assim, olha, aquele fulano, não sei o quê, não sei o quê. Tipo assim, como se fosse uma entidade, tá ligado? E devia ser o contrário. Mas enfim, o ponto é que esse vácuo, essa necessidade é preenchido de alguma forma. E isso acontece em vários setores. Só que o problema disso é que você começa a ter um Estado paralelo e começa a escalar, igual a gente viu nessa notícia aqui, onde 26% da população vive sob a regência de um Estado marginal. E aí você começa a ter disputa por esses poderes, então você tem bicho, você tem as facção criminosa gigante. E o problema é que esses poderes ainda começam a conversar, ainda começam a trocar politicagem para manter os interesses deles e regiões ali sob controle. Então, o ponto desse vídeo é que por que eu vejo a descentralização e o Bitcoin como uma ferramenta, na minha opinião, revolucionária dessa questão, é que quando você descentraliza de verdade o dinheiro, o poder, você consegue criar essa sociedade não sem instituições, mas instituições que têm como base, que têm como como sustento ali, como base mesmo, é a melhor definição, um poder descentralizado. Né? O exemplo que eu dei ali da polícia. Do que adianta você ter bons policiais, né, pessoas ali arriscando a própria vida para fazer o certo, para tentar manter a ordem, se a desordem começa um passo antes? A desordem começa antes. Então não adianta você pegar uma base desordenada e ir construindo em cima disso, porque vai cair, porque a base não vai se sustentar. E essa é a minha grande crítica. O que precisa ser reformulado é a base. Então, o problema não está, são todas as instituições são problemáticas, as instituições em si. Não, o problema é que as instituições são construídas em cima de uma coisa que não tem uma base. Quer dizer, que tem uma base corruptível, que tem uma base que não serve à população, que tem uma base que só serve para sustentar ela mesma. Entende? Ponto. Não adianta você construir um baita apartamento de luxo, lindo, um triplex, e a base do prédio ser uma porcaria, que vai bater um vento e vai jogar o prédio no chão. É preferível você ter um apartamentozinho mais simples, mas que não vai cair com o vento. Que tem uma base, que o prédio tem uma fundação que seja boa. Entende? Então, tipo assim, eu vejo essa possibilidade, não de vou ser o revoltado contra o sistema, é revolução, é guerra. Não, tipo assim, o ponto é que esse sistema base que a gente tem hoje não é efetivo, não é o suficiente. Pelo contrário, é uma merda. E aí a possibilidade de descentralização de poder, da construção de um novo sistema, é construir uma nova cadeia de instituições e possibilidades, só que agora em cima de uma base que vai sustentar, que é forte e que não tem as
falhas corruptíveis que a base de hoje, do sistema de hoje tem. E aí, construindo nessa base forte, tudo muda, porque os incentivos econômicos vão favorecer essa descentralização, porque os participantes dessa nova rede, desse novo sistema, vão ter os incentivos corretos para fazer com que essa base seja extremamente forte e que as coisas que vão sendo construídas em cima dessa base forte não colapsem, não sejam problemáticas, não sejam corruptivas, não sejam destrutivas, não sejam... Entende? Esse que é o ponto, de não criar um vácuo de poder, não criar essas necessidades que precisam ser sanadas de fora do sistema, porque o sistema é falho. A base do sistema não vai ser falho mais. E as falhas que porventura vierem a acontecer serão corrigidas na base, baseado em incentivos econômicos para o sistema funcionar. E tudo tem a ver com economia, porque o Estado, a base do sistema como a gente conhece hoje, ela tem tudo a ver com a economia, está atrelado à economia. Por isso que eu comecei a falar de Bitcoin, fui falando de economia, aí cai em política também, porque está tudo entrelaçado, está tudo conectado. Você não consegue tirar pessoas da economia e da política. Isso não existe. Então, por vez ou outra, você vai ter que abordar o assunto, porque está tudo na mesma região ali, está tudo meio que misturado. Algumas coisas, algumas características são separadas, né, entre uma coisa e outra, mas está tudo ali conectado. E o Estado, a centralização do poder do sistema, ele só funciona através de recursos, né? De propriamente dito, dinheiro mesmo. Você precisa de dinheiro para fazer as coisas funcionar. Então o Estado precisa pagar o policial para o policial fazer o serviço dele. Se não pagar, ele não vai fazer o serviço dele de graça. Nem relógio trabalha de graça. Eu costumo falar, quem trabalha de graça só relógio. Não, nem relógio. Ou custa bateria, ou custa pilha, ou custa da corda. Então, na real, o que a gente, pelo menos o que eu vejo como potencial do Bitcoin, que vai muito além dessa questão de que muita gente vê hoje, é um investimento. Não, cara, é uma revolução monetária. Então é uma possibilidade de alocar recursos, alocar energia monetária, alocar energia, né, de trabalho fora desse sistema corrompido. Pela primeira vez a gente tem essa possibilidade de, eu prefiro outro sistema. Eu acho que outro sistema vai ser melhor. Só que isso demanda tempo, demanda uma criação de uma base forte para o que vai vir em cima depois. E eu acho que é isso que a gente vive atualmente falando do protocolo do Bitcoin. Que a gente está criando uma camada base para um novo sistema. Né? E aí com isso a gente pode humanizar e descentralizar a coisa realmente através da vontade e do servir mais diretamente e ativamente às pessoas do que ficar uma coisa completamente
abstrata e demorada e, em muitos casos, como eu dei exemplo no meu aqui, nunca acontecer, né? Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo, dessas reflexões. Deixa aí sua opinião também, o que você acha sobre isso, sobre esses vácuos de poder que o Estado cria. Se você já teve alguma experiência parecida, alguma coisa que você pode acrescentar aqui nesse vídeo também, deixa aí nos comentários, eu vou gostar de ler sua opinião aí, a sua vivência, e compartilhe o vídeo aí com alguém também, deixa um like para ajudar na divulgação. E se não é inscrito no canal, se inscreve aí para acompanhar os vídeos. Eu posto vídeo aqui quase que diariamente. Então é isso. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!